que nos encontramos aqui para esse primeiro momento, termo de abertura, atos proféticos sobre a terra. Quando me foi dada a oportunidade de falar sobre esse tema, a pastora Rose vem já há algum tempo trabalhando com a APEB Mulher. É uma organização, aliança pró-evangelização do Brasil e internacional, que tem como principal objetivo o fortalecimento das igrejas e redimensionar a visão da igreja no tempo pós-pandemia. Então, a ideia do Imersão, nesse próximo final de semana, as lideranças que lá estiverem, as irmãs, os irmãos e a igreja de Jesus ali presente, é aprender um pouco mais daquilo que muitas vezes nós nos esquecemos por conta das nossas dificuldades. E eu separei o tema em duas partes. A primeira dizendo que há uma confusão homérica, uma confusão enorme, quando as pessoas falam sobre profecia na terra. Os grandes profetas do Velho Testamento são esses: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Pastor, e os outros? Que nós tivemos outros, profetas maiores, profetas menores. Quando se trata de assunto em que se refere a atos futuros, esses quatro não tem igual: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, se você tiver interesse, obviamente, de ter com profundidade uma teologia voltada para atos proféticos do Velho Testamento, você leia Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Você vai entender. E aí, como são muitos atos, a palavra, ela traz uma ação imediata. Esta ação imediata é que eu quero falar sobre atos proféticos sobre a terra a partir do Novo Testamento. Então, se eu separo agora o Velho Testamento e deixo essa análise para uma outra configuração, um outro momento, qual foi o primeiro profeta no Novo Testamento que lançou sobre a terra coisas maravilhosas? João Batista. João Batista. E é baseado no texto em Mateus capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos, nós vamos entender esses atos que foram lançados sobre a terra. Foi preparado um slide ali, para que você quiser anotar, até para que você tenha depois capacidade de estudar com mais profundidade. É importante que você faça isso. Quero saudar todos os irmãos, as irmãs que estão nos visitando. Quero agradecer os irmãos que deixaram o seu trabalho mais cedo hoje para estarem conosco. É muito bom que você pôde atender aí o chamado do seu pastor para cooperar nesse culto de abertura do Imersão 2023. Vamos ler o texto? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Separa aí, se você tiver oportunidade, a palavra deserto. Ele estava pregando no deserto. Hoje nós temos, de uma maneira contemporânea, uma grande dificuldade de pregação. E eu separei aqui duas coisas para não me estender muito. Eu tive posso dizer assim, má informação de um pastor numa determinada região do Brasil, afirmando sobre temas muito polêmicos. E pasmem os irmãos, prestem bastante atenção nisso, que aquelas verdades que foram ditas ali, muitos seguem.
Então nós estamos num deserto de pregadores. Pessoas que interpretam a palavra do jeito que querem, não têm compreensão do que estão interpretando, não conseguem trazer o mínimo de informação textual, por não conhecer os métodos necessários para a interpretação da Bíblia, interpreta da maneira como ele acha por bem. Mas o segundo deserto, que eu quero destacar, nessa parte introdutória, não é somente quem fala tem falado coisas que não deveria falar. Também os que ouvem estão ouvindo coisas que não deveriam ouvir. E eu faço referência aos irmãos de Bereia. Quando começaram a pregar para eles, a primeira coisa que eles faziam era confirmar se cada uma daquelas coisas que estava sendo ensinada era de verdade. Se aquilo realmente estava na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Posso considerar de uma maneira muito simples que essa talvez seja a razão principal do esvaziamento e do distanciamento das pessoas chamadas cristãs de Cristo. Esvaziamento de Cristo e distanciamento de Cristo, porque estão ouvindo coisas que não são verdade e não estão buscando as verdades para confrontar as mentiras que estão sendo ensinadas. Compreenderam, queridos? Chega então o pano de fundo, João Batista chega nesse cenário. O primeiro ato de João Batista começa agora. Ele dizia, então como que começa um ato profético? Alguém falando alguma coisa. Compreende? Amém? Ele dizia, qual era a mensagem profética? Leiam ali, por favor. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Lembra que eu dei a referência? No Velho Testamento, qual era a referência de profeta? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, o profeta do Novo Testamento tinha fundamento no profeta do Velho Testamento. Compreenderam? Isso aqui já traz uma grande lição para você. Quando alguém se dizendo ser ou passando por profeta, e não é, e não for, e não estiver nesta categoria, qual deve ser a sua atitude? Saber se o que ele está falando está na Bíblia. Buscar entender se aquilo que ele está ensinando está onde? Na palavra. Por isso temos imersão. Não pode ficar só no que está ouvindo. Você tem que mergulhar na palavra. Você tem que ter interesse de buscar com profundidade. E quando você busca com profundidade, você busca correntes. O que é isso dentro da teologia? Existem os que acreditam na predestinação, por exemplo. Existem os arminianos, existem os calvinistas. Mas todos fundamentam as suas verdades na palavra. Não tem um manual à parte. Não tem uma palavra à parte. Então, o ato profético que Deus espera da igreja, no momento em que ele se propõe a mergulhar, que essa que é a proposta, é gerar em mim e você uma autossatisfação em buscar as verdades da parte de Deus, aonde? Na palavra de Deus. Compreenderam? Não é o que o pregador está falando, não é o que você está ouvindo, mas é aquilo que Deus escreveu e deixou para a sua igreja. E aí ele vem dizendo o que Deus escreveu. Olha o que Deus escreveu. Ele dizia, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Que mensagem maravilhosa. Parece dura, num primeiro momento, dependendo de quem ouve, é duro. E aí eu separei 3 pontos. Por quê?
Características proféticas para o nosso tempo e a pregação, nós vivemos um deserto. Palavras vazias, distantes de Deus, sem nenhuma essência. E as pessoas estão lá, perdidas, rodando de um lado para o outro. Igrejas inteiras fazendo modismo, ao invés de terem a vida pautada e o costume pautado, que são circunstâncias diferentes, na palavra de Deus. A segunda coisa, falta de entendimento, está ali, deserto. Falta de entendimento e arrependimento das pessoas. Isso tem consequência. Qual é a consequência? Dureza do coração. Você pode falar, o fogo está descendo, e a pessoa está lá. Pastor, não estou conseguindo entender. Irmão, não é problema do pregador. Pode ser o melhor pregador do mundo. Se os olhos estão cegos, o ouvido está surdo, o coração está duro, não tem como entender. Por isso eu te dou uma sugestão, quando você chegar em qualquer lugar para ouvir a palavra, faça uma oração muito simples. Senhor, abra os meus olhos, libere meus ouvidos e amoleça o meu coração, para que a tua palavra alcance a minha vida esta noite. Compreendeu? Você vem com problema, com dívida, com dor, engarrafamento, preocupações das mais diversas. Isso atrapalha, endurece o coração. Mas se você permite que o Espírito Santo te libere dessas coisas, e é só você que pode fazer isso, a gente pode fazer uma fila, botar a mão, jogar 1 litro de óleo, não vai sair. Porque isso é uma necessidade individual de competência, o quê? Individual. E por último, distorções da natureza, o quê? Do reino de Deus. Olha, eu vou deixar esse último aí só para você lembrar de uma coisa. Se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, o que acontece? Mateus 6,33. Mas as pessoas vêm na igreja buscando as demais coisas. Primeiro. Depois o reino. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, irmão, não precisa pedir. A pastora Rose colocou algo aqui muito importante. Você é filho. O pastor Ronaldo colocou algo muito importante. Você é irmão. Ou de um jeito ou de outro. Ou a providência vem da parte de Deus ou vem da igreja. Não é assim? Atos capítulo 2. A comunidade tinha tudo em comum, então ou vinha da parte de Deus, ou Deus mobilizava a igreja para trazer o sustento para as pessoas. Mas quando eles buscavam, em primeiro lugar, o reino de Deus, as demais coisas eram acrescentadas. Então há uma distorção muito grande do reino de Deus. Prega-se tudo menos o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comer ou beber, mas alegria, paz e santidade. Repitam, o reino de Deus não é roupa, carro, trabalho, dinheiro, nada disso. Comida e bebida, não é isso. O reino de Deus é alegria, paz e santidade. Se você começa a perceber que estão te manipulando para um outro reino, não vai, meu irmão. Não vai. Porque não é o de Deus. O de Deus é alegria, paz e relacionamento direto com Ele, que isso significa santidade. Vamos para o versículo 6. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto, em Mateus 3, versículo 6. Por favor, leiam comigo o texto. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu, leiam, muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, completo, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Queria falar um pouquinho sobre a ira que vai chegar. Algumas vezes nós estamos com medo da morte, quando na verdade deveríamos ter medo da justiça. E eu vou explicar isso. Morrer todo mundo vai, mas juízo nem todo mundo precisa passar. Só passarão por esse momento, é um momento escatológico, há atos proféticos sobre a terra.
Escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Vai chegar um momento, a igreja foi arrebatada. Levou para o céu. Mas ainda haverão pessoas que, por uma questão de distanciamento desse Deus, mas lembrando que eles tiveram contato com Deus, terão a oportunidade de se arrepender. Mas não vai ter mais o Espírito Santo. Olha que coisa dolorosa. Quem me dá entendimento da palavra é o Espírito Santo. Se naquele momento Deus tira a igreja, Deus tirou o quê da terra? Espírito Santo. Só terá dor. E muitos passarão por esse tempo. Mas antes disso, eu queria que vocês compreendessem uma coisa que é fundamental. Para que os atos proféticos na terra tenham efeito, eu preciso saber por que eu preciso desses atos. O que aconteceu que eu preciso que alguém diga alguma coisa da parte de Deus com profundidade para atingir aquele coração que endureceu? O que o autor diz? E confessando os seus pecados. A terra está mergulhada em pecado. E eu vou mais além, porque é para a igreja crescer. A igreja está cheia de gente com pecado. Quando nós pensamos em pecado, eu pensei até em dar um conceito de pecado, mas você já sabe, na grande maioria aqui, todos são crentes. Alguns com profundidade espiritual. Mas não consegue perceber que nós estamos esquecendo de falar dos pecados. Nós estamos esquecendo de falar dos pecados porque muitas vezes nós estamos em pecado. Nós estamos mergulhados naquilo que nós não deveríamos estar fazendo. Uma igreja que não é comprometida com a santidade, mas com a carnalidade, com o mundanismo. Uma igreja que não é comprometida com a palavra, é comprometida com o comportamento. Quanto mais comportamento, parece que é mais crente. Conversando com uma irmã, e ela falou assim, exatamente assim: pastor, esse ano eu vou terminar de ler a Bíblia pela segunda vez. Falei, minha irmã, que maravilha. E eu quero fazer parte, diz a irmã, de um programa, de um projeto, em que eu vou ler a Bíblia na minha língua e tem uma inteligência artificial traduzindo para outras línguas. E nós vamos mandar a Bíblia para o mundo inteiro. Irmãos, Atos 2 diz que Pedro começou a falar, e ele falava na sua língua, e os que lá estavam, eram o mundo inteiro, cada um ouvindo na sua própria língua. Aquele lugar foi tomado do Espírito Santo de uma maneira tão grandiosa, que cada um saiu dali multiplicando e multiplicando e multiplicando e multiplicando, e o Evangelho chegou até aqui. O Evangelho chegou até aqui, os tupiniquins. 1518, nós já tínhamos a primeira igreja lá em Salvador. Você consegue perceber que por falta de compromisso da igreja com o pecado, nós estamos perdendo pessoas para o próprio pecado? As pessoas, na grande maioria, não sabem os 5 principais textos da Bíblia, que são os remédios para o pecado. É o plano de salvação, 5 textos. Não precisa saber os 15.438 versículos que tem a Bíblia. Ou os 66 livros, 39 do Velho, 27 do Novo. Não precisa saber nem a ordem. Você fala Gênesis e manda o irmão abrir Macabeus. Ele fica lá procurando Macabeus. Cadê o Macabeus? Pastor, está certo. Não é Mateus, não. Não, irmão, é Macabeus mesmo. Abre aí Macabeus. Abre Judite 2,4. Está lá a irmã procurando no Judite. Pastor, é Novo ou Velho Testamento? Irmãos que não têm a mínima intimidade com o que é chamado Deus. Uma pergunta que eu faço aos senhores: qual é a parte material de Deus que o Senhor deixou sobre a terra que você tem contato físico de Deus? A sua palavra. E a sua palavra é a parte física, material. Se alguém algum dia perguntar para você, como que eu faço para
tocar em Deus? Você pega a Bíblia e dá para ela. Está aí. Muitos só em abrir a Bíblia recebem a palavra da salvação. Se convertem. Tem uma experiência profunda e marcante, aonde ele arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados, deixa de ser um pecador perdido para ser agora um pecador salvo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você precisa de mais alguma coisa? Não precisa. Tem pessoas inventando coisa para tentar te atrair. Inventando doutrina, costume, moda, mania. Não precisa disso. E se essas coisas existem, é para que eu cresça. E se eu desejo ser grande, para que o Senhor do reino cresça, eu diminuo, para que Ele apareça. Mas eu tenho mais uma lição nesse momento para você. Ter convicção da verdade. Atos de corrupção estão contaminando a igreja. Então você precisa ter convicção da verdade. Você não pode estar comprometido com nenhuma corrente, o quê? Leiam ali. Corrente religiosa. Sabe quais eram as correntes religiosas que tinham no texto? Os fariseus e saduceus. Além de correntes religiosas, eles também tinham o quê? Não podem estar comprometidos com autoridade, o quê? Política. Saduceus e fariseus eram classes políticas na época de Jesus. Nós já sabemos qual é as sequelas da igreja brasileira por ter se envolvido com política nos últimos 100 anos, tá? Nós já sabemos disso. Tem total profundidade e amor pelo tema. Amo muito, gosto muito. Os irmãos muito bem sabem disso. Mas não é aqui que se fala de política. Não é aqui que se tem que fazer política. Não é neste lugar onde os senhores estão que devam estar os homens falando de coisas que são únicas exclusivamente do reino em que eu não faço parte. Parece antagônico, né? Quando a gente fala antagonia, quer dizer, são diversas, proporcionalmente opostos. Isso que é uma coisa antagônica. Nós vivemos num mundo que precisamos da política, mas como que nós vamos fazer política num mundo que está lá mergulhado, comprometido com o pecado? E como que eu devo fazer isso? Pregando a palavra, ensinando a palavra, fazendo com que o pecador se arrependa e através da palavra ele venha a ser salvo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Separa um pouquinho. Separa, por favor. A igreja brasileira está perto de morrer. E alguma das razões está escrito isso. Além dos alvos, da perseguição, da busca. Nós conversamos há pouco com o pastor Ronaldo. Muitas igrejas fechando, dizendo que foi a pandemia. Só arrumaram a desculpa. Já iam fechar do mesmo jeito, mas precisavam de uma desculpa. Mas se essas igrejas, assim como a nossa, a Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, e tantas outras que estão aqui representadas, começar a separar o que é deste mundo, fica neste mundo, e o que é de Deus, vocês trazerem para a igreja cresce, e o reino aparece, e Jesus volta o mais rápido possível. Comece a separar. O que aconteceu com João Batista porque ele separou? Vocês lembram? Ele ganhou uma medalha Tiradentes na Alerj. Foi isso? Um prêmio Nobel da Paz? Foi isso? Foi isso, queridos? A igreja, por favor, responda sim ou não. Recebeu um troféu na Europa como o maior pregador. Foi isso? Não. Ele perdeu a vida.
ele perdeu a vida. Quando você é comprometido com as coisas espirituais, muitas vezes você está perto de perder a vida. Mas o que disse Jesus? Aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganha lá. E aqueles que ganham a vida? Quantos pastores estão ganhando a vida no ministério? Quanta gente quer abrir igreja porque não paga imposto, não tem isso, não tem agora. Nós somos livres, segundo a PL 604/2023, de Rosenberg Reis, deputado do MDB, amigo do Washington, irmão do Washington Reis, que isenta a igreja de ICMS. Aí, agora nós somos isentos de ICMS, água, a luz vai ficar mais barato para as igrejas. Então vamos abrir uma igreja. Quanta gente comprometida com o que é lixo, ao invés de ser comprometido com quem? Com Jesus. E isso tem um preço. Tem um preço para as convenções, tem uns preços para as igrejas, isso tem um preço. Quando você entende o preço, você acredita. Quando você não entende o preço, você segue a multidão. Existe uma teoria neurolinguística chamada a síndrome de boi. E mais ou menos é assim. Você pega um boi, treina o boi, bate nele, aperta os testículos dele, deixa amarrado e deixa ele 3, 4, 5 dias sem sal. E a hora que você quiser soltar esse boi, você pega, abre a porteira, solta o boi. Ele sai correndo. Brrr. O que acontece com os outros que estão atrás? Vão atrás. Você bota um cavaleiro de um lado, um outro cavaleiro do outro, prepara um boi para ele ir até onde você quiser que ele vá. Você vai ter esforço para carregar o resto? Não. Por isso, o boi leva a boiada. Não precisa ter mais nada. E tem muita gente correndo atrás de boi. Não sabe para onde vai. Se perguntar para onde vai, ele vai dizer assim: não sei para onde eu vou, eu só estou indo. Quem tem um propósito sabe para onde vai. Esta é a grande questão. João Batista perdeu a vida porque ele sabia o quanto que valia a vida dele. Será que você está disposto a perder a sua vida? Será que você está disposta a um evangelho de renúncia? Abdicar é abrir mão, de abrir mão da vida por amor a Cristo. Isso é o ponto mais importante do seu relacionamento com Cristo. Quantas outras coisas são acrescentadas pela minha ação? A minha ação provoca no reino de Deus a ação de Deus. A minha ação de fidelidade, a minha ação de santidade, a minha ação de comunhão, a minha ação de adoração, é a minha ação que move o agir de Deus. Permita os irmãos fazerem um teste, se permita. Prepara tempo para jejum. Prepara tempo. Vou contar um do jejum dessa semana lá em casa, vocês vão gostar. Tem um menino lá em casa que propôs fazer jejum para um amigo dele da escola. O amigo dele quebrou a perna na escola. E, de repente, a gente... Vamos tomar café. Não vou falar Lucas para os irmãos não saberem que é o Lucas, né? Vamos tomar café, Lucas? Não, eu estou de jejum. Daqui a pouco estou vendo lá o Lucas enchendo o bucho de comer. Eu falei, ué, acabou o jejum? E não, Deus sabe. Acabou. É entre eu e quem? E Deus sabe. Meteu o pé no café. Passou o sábado, no domingo, Lucas, vamos tomar café? Não, estou de jejum. Falei, eita, 2 dias. Deus vai colar o osso da perna do menino. Jejum 2 dias de um adolescente, não vai colar? Vai. Quando vai chegando meio-dia, acabou o culto, os irmãos sabem que a gente vai direto para casa, eu estou lá, filho, vamos comer. Ele não, é só depois de meio-dia.
Falei, rapaz, mas tu já tomou café ontem, já tomou café hoje, você está esperando o quê? Deus já não sabe. Sabe aquela coisa? Eu estou falando isso para você porque às vezes a gente não consegue. Estou dizendo dele que está certo, está errado, não. Pelo amor de Deus, entenda. Que a gente não consegue fazer o mínimo. Porque se a igreja faz o mínimo, Deus abre o quê? O que a palavra de Deus diz? Se você é fiel no mínimo, Deus faz o quê? Abre a janela de onde? Do céu. Você não consegue fazer o mínimo, irmão. Há quem diga que não faz porque falta transparência na igreja. Ele não faz porque ele é ladrão. E quem disse isso foi Malaquias 3. Não faz, não é porque falta transparência na igreja, não, é porque ele é ladrão. Isso não é um problema para o reino de Deus, é um problema para a tua vida. Ele não consegue ser fiel no pouco, Deus nunca vai botá-lo no lugar nenhum para ser fiel no muito. Ele não consegue administrar o dom que Deus dá a ele enterra, achando que o Senhor é mau. Lembra da parábola? Lembra? Enterra, volta o Senhor, cadê teu dom? Está enterrado por quê? Porque o Senhor é um Senhor muito mau. O Senhor vai me cobrar. Eu fico olhando, irmãos, que poderiam ter 10 dons, mas não consegue usar nem o que Deus deu com a mulher dele. Não consegue usar com o cachorro dele em casa. Não tem a capacidade de coisas espirituais em casa. Aí veste a roupa do santão. É assim que as igrejas estão. Cheias de pessoas comprometidas com o pecado. E poucos comprometidos com quem? Com Deus. O Deus de verdade. Mas por último, amados, Mateus 3, verso 8, 11 e 12. Já estou finalizando. Qual é a consequência dos atos proféticos na terra? Vamos lá? Leiam. Produzam fruto digno de... Tem consequência. Tem consequência. Isso que você está ouvindo agora aqui, quando você chegar em casa, se você colocar em prática, o que você vai fazer? Produzir fruto. Você ouviu, vai produzir fruto. Permitiu chegar no coração. Acontece o quê? Nasce a sementinha, foi lançada. Nasce. Aquele pezinho, você cuida, bota água. Ora, lê a Bíblia diariamente. Compartilha do amor de Deus com as pessoas que convivem com você. Você está nutrindo a palavra que você está recebendo. Qual é a consequência? Produza um fruto digno de arrependimento. Vai produzir. Às vezes nós queremos coisas de Deus que nunca buscamos em Deus aquilo que é a consequência dos nossos atos. E eu não estou falando de coisas espirituais, estou falando de coisas materiais. Quando começamos a ver as coisas materiais dando certo, associamos e recebemos honra por isso. Quem nunca foi convidado para o culto dos grandes empresários? Por que não podemos chamar culto dos falidos? Porque parece que o derrotismo não é bem-vindo na igreja. Quando, na verdade, a igreja são para os falidos. Falidos de coração. Aqueles que estão perdidos, doentes. Precisam os sãos de médico? Não. Os que estão bons precisam de médico? Não. Então nós começamos a perceber que o fruto daquilo que Deus tem para quem está disposto a entender a sua relação com Ele, está sempre voltado para o outro. Olha os próximos versículos. Eu batizo quem? Vocês com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, leiam, é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar o quê? Suas sandálias. De quem João Batista está falando? Jesus.
Imagine se você sai agora como João Batista, cheio do poder e autoridade de Deus, chega na sua casa e a partir daquele momento que você diz para a pessoa que está lá sentada, ouvindo, vendo, daqui a pouco vai ver Fluminense Internacional. Claro que eu vou torcer para o Fluminense, time do Rio de Janeiro. Claro, obviamente. Quero que seja campeão. O meu já saiu, porque senão seria o meu, Flamengão. Certo? Se fosse Flamengo, Fluminense, eu ia torcer pelo qual? O meu, Flamengo. Mas Flamengo já saiu, esquece. Saiu ele, Santa Rosa, não sei quem lá, mais. Saiu todo mundo já. Torça, irmão. Irmão, olha só, faça essa. Torça para que o irmão saia daqui dando frutos e frutos e frutos e frutos. Torça pelo sucesso do outro. A bênção do outro, a prosperidade do outro, a alegria do outro, a salvação do outro. Porque nós trazemos muita coisa de lá para cá e acabamos fazendo daqui a mesma coisa que fazemos lá. Quando vemos a alegria, a salvação de alguém, falamos aí, que mentira, mó teatro. Muitos não gostam de ver a sua alegria. Não estão preocupados com a sua prosperidade. Não ficam felizes em saber que Deus te deu aquilo que você está buscando no Senhor. Mas se Ele deu, é porque você merece. E se você merece, é porque algo da parte de Deus você fez para merecer. Compreende? Às vezes nós queremos de Deus coisas que estão nas minhas mãos. Por isso, finalizo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a eira. Sabe o que é eira? Os portugueses, quando vieram para o Brasil, os telhados tinham um pedaço de telha no final assim, e quando chovia, a água não caía em quem estava abaixo. Eira e beira. Os casarões do centro da cidade, a maioria ainda tem isso, por terem sido preservados, ainda tem aquela voltinha assim, você vê. E somente casas ricas que tinham esse tipo de arquitetura. Os pobres não tinham, nem eira e nem beira. Alguns não tinham nem telhado. Então o que João Batista está falando? Que Deus vai te fazer, de alguma forma, prosperar. Que você vai ter uma casa com eira e com beira. Você compreendeu? Compreendeu? Você está buscando isso no Senhor? Atos proféticos sobre a terra. A igreja entendeu a palavra. Assumiu o seu comportamento diante do seu compromisso com o reino de Deus. Agora, o que é a consequência? Eu vou dar fruto. A igreja dá fruto. O seu trabalho dá fruto. A sua família dá fruto. Você viu lá. E o que está em segundo lugar? Recebemos capacitação especial para, em tempo especial, dons e ministérios renovados, cheios de quê? Cheios de quê? Lê ali o 3.2. Cheios de poder. Já imaginou? Você sair da igreja hoje, sexta-feira, as irmãs, os irmãos, os pastores ministrarem a palavra e as pessoas chegarem nas suas casas com o rosto brilhando igual Moisés. Fala, oi, irmã Carminha, o que houve? Está brilhando o seu rosto. Ela falou assim, não, eu acabei de vir do culto. E Deus fez algo extraordinário por mim. Aí o rosto está como? Brilhando. Aí o Tiago, os irmãos do Tiago, os filhos do Tiago, a nora, as noras, né, irmã? Só tem uma, só agora. Que bom. Já imaginou? Você cheio de poder? Precisa pedir 2 vezes? O Senhor? Precisa? Cheio de poder. Você precisa repetir? Não oreis em vão, repetição. Sabe por quê? Porque não tem poder. Aí você fica pedindo a mesma coisa 10 vezes, 10 vezes. Pastor, estou cansado, eu oro, não tem resultado. Não tem resultado por isso aí, ó. Você pode ir na corrente de oração, no monte de oração, você pode ir lá para Jerusalém, Israel, ficar com a cara no muro das lamentações. Não vai funcionar.
Porque o lugar de manifestação de poder entre você e o Pai é aonde? Lá dentro do teu quarto. Sozinho. Aí você sai do quarto, a glória de Deus é manifesta. E as pessoas sabem que é você que está na presença do Pai. Viveremos debaixo da justiça do reino. Prosperidade ao extremo, para a glória de Deus. Feche os seus olhos. Eu creio assim, que as igrejas irão passar por um tempo, aonde ela vai voltar a ser cristocêntrica, pautada na palavra, onde as pessoas que lá estão comprometidas com a santidade, e não com o pecado. E por onde elas passarem, esse é o cântico que eu vou convidar os irmãos para nós encerrarmos. Por onde eu for, as tuas bênçãos, o que vai acontecer? Vão me seguir. Já imaginou? Quem é capelão aí? As irmãs, alguém exerce capelania? Então, as irmãs, já pensou? Antes de você chegar no hospital, Deus enviar o anjo só para curar, você chega lá só para ouvir o testemunho? Já imaginaram? Evangelista, tem evangelistas presentes? Olha lá, já imaginou? Irmão, Senhor, tem uma palavra agora no meu trabalho, eu quero que o Senhor me dê uma revelação. Revelação é dar entendimento à palavra que já está escrito aos meus olhos. Eu não entendi, mas Deus vai dar a interpretação. Aí você chegar, antes de você falar, a pessoa fala assim, eu sei, eu creio, eu aceito. Você já imaginou nesse tempo? Já entendeu esse tempo? Aonde você vai, você entrega a vida para receber vida. Esse é o tempo que faz a igreja crescer. Esse é o tempo que a igreja brasileira muda. E a igreja brasileira mudando, o governo muda. A igreja brasileira mudando, Venezuela muda, a Colômbia muda, o Morro do São Carlos muda, Santa Teresa muda, Cidade de Deus muda, a Bahia muda. O excelentíssimo senhor ministro da Justiça falou que lá na Bahia tem 30 fuzil. De janeiro a ontem, a Polícia Civil com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro apreenderam 300 no Rio. Vou repetir, 30. Eles vão fazer uma força especial para tomar conta da Bahia. Rio de Janeiro. De janeiro até ontem, 300 fuzis. Qual é o lugar que precisa mais de segurança? Aqui ou lá? Não é isso, irmã? A senhora falou sobre carceradas, pessoas que estão presas. Se a igreja faz o seu papel, os anjos estarão ao redor daqueles que o temem. E nós seremos os estandartes de Deus na terra. Estandarte quer dizer bandeira, tá? Amém? A bandeira. Por onde for, você passa, a pessoa vem e fala, ora por mim, eu quero o teu Jesus. Você quer avivamento? Quer despertamento espiritual? Está aí. Não, isso pode tirar, irmão. Veja ali o último versículo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Vamos ficar de pé? Por onde você for, irmão, irmã, e se caso haja alguém essa noite que queira o Espírito Santo de Deus, se é que não tem Jesus, porque se tem Jesus, você já tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, queridos? Se você quer Jesus, você pode levantar uma das suas mãos, que um dos nossos irmãos irão até você, orar com você, tomar o seu nome e te ajudar a caminhar com esse Jesus que nós tanto amamos. Vamos adorar o